Ao adquirir ou utilizar um produto, não nos damos conta de toda a cadeia produtiva envolvida até vermos o produto final. Desde o café da manhã com pão e frutas, até o jantar com grãos e carnes. Nossas vidas estão entrelaçadas com produtos do agronegócio. Os combustíveis que abastecem nossos veículos, as roupas que vestimos, os materiais que compõem nossas embalagens e até mesmo os produtos farmacêuticos que utilizamos têm origem na agricultura e na pecuária. Até mesmo o papel que usamos no escritório e os componentes dos eletrônicos que usamos diariamente têm conexão com esse setor vital. O agronegócio não apenas nos alimenta, mas também permite muitos aspectos da nossa vida moderna, destacando sua influência universal e indispensável. Importante setor do PIB brasileiro, o agronegócio gerou em 2022 o maior superávit já registrado na história. O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro. A participação da agropecuária para a economia do país superou as expectativas mais otimistas e teve um crescimento além do esperado da atividade. A alta do PIB foi puxada pelo agronegócio. A alta do PIB foi puxada pelo agronegócio. Puxado pelo agronegócio, o produto interno bruto cresceu 1,9%. Em mais de 1,2 trilhão de reais. Esses números colocam o Brasil como o maior produtor de soja do mundo, com uma safra estimada em 154 milhões de toneladas. A empresa é líder no desenvolvimento de terras agrícolas e uma das maiores em quantidade de áreas agricultáveis. Ela está presente em 6 estados do país, com unidades na Bolívia e Paraguai. Com aproximadamente 280 mil hectares, eu estou falando da Brasil Agro, mas para você investidor, a Agro 3. A Brasil Agro, ela combina estratégias imobiliárias com estratégias operacionais. Então, o que ela de fato identifica? Ela identifica ativos rurais que têm o potencial de apreciação do múltiplo de EBITDA desse ativo, com emprego de tecnologia, com emprego de gestão, com emprego de capital intensivo, com emprego de pessoas capacitadas, né? E com isso a gente vai mudar o múltiplo de resultado desse ativo. Uma vez que essa transformação é executada e a gente muda esse múltiplo, como eu falei anteriormente, a gente vai se desmobilizar desse ativo, né? Sair desse ativo com um resultado, aí sim, um resultado imobiliário somado ao resultado operacional que a gente teve nos anos de operação desse ativo no portfólio da companhia. Você pode estar se perguntando, será que essa estratégia dá resultado e retorno aos acionistas? Os números não mentem. A empresa tem um sólido histórico de geração de valor através da transformação de terras, com 1,2 bilhão na aquisição de terras no Brasil, Bolívia e Paraguai, 2,3 bilhões em vendas de terras, com taxa interna de retorno entre 14% e 56%, e mais de 500 milhões investidos em portfólio. A companhia, na safra passada, ela teve aí uma área produtiva de aproximadamente 160 mil hectares. Então, o que a gente está falando aqui? Uma companhia que combina resultado operacional de 160 mil hectares com esse resultado imobiliário dessa venda desses ativos. Para os anos de 2022 e 2023, a estimativa é que o plantio no Brasil
atinja 78 milhões de hectares, 4,9% superior ao ano anterior. E para a empresa acompanhar esses números, as principais culturas praticadas foram a soja e a cana-de-açúcar para a safra de 2022 e 2023. E foi pensando no aprimoramento do seu operacional que a Brasil Agro percebeu uma excelente oportunidade. Ao invés de comprar a semente, beneficiar a sua própria. Essa aqui é a UBS, Unidade de Beneficiamento de Semente. Foi inaugurada em abril desse ano com o intuito de ter melhor controle de qualidade e redução de custo. Só para você ter uma ideia, o quilo da semente custa em média de 12 a 14 reais no mercado e com o próprio beneficiamento cai para aproximadamente metade do preço. Foram investidos 7 milhões de reais com o intuito de produzir 50% da quantidade necessária de sementes para plantio de toda a área de cultivo da Brasil Agro. O beneficiamento começa aqui, nessas espécies de peneiras, que são utilizadas para separar o que efetivamente será utilizado como semente. Essas máquinas são capazes de fazer a limpeza por meio de flutuação e vibração, eliminando grãos com defeito, insetos, partes de insetos, torrões de solo, sujidades, dentre outros. Ao final desse processo, elas estão prontas para serem ensacadas e daqui vão para outras unidades da companhia para então serem plantadas. Por isso, o laboratório da Brasil Agro desempenha um papel fundamental no controle de qualidade. E quais são os processos aqui para você ter aquele selinho de qualidade mesmo da semente? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui que seria o nosso envelhecimento acelerado. Como é que funciona o envelhecimento acelerado? A gente vai formar uma câmara úmida, né? Com 50 ml de água, a soja vai vir sobreposta e a gente vai levar para a BOD a 40 graus, onde ela vai passar um período de 48 horas. O envelhecimento acelerado, o intuito dele é ver o nível de vigor, né? Eu vou projetar como essa semente vai estar daqui 3 meses armazenada, 4 meses. Esse aqui é o teste de germinação, né? Tem toda uma etapa, esse é um dos últimos testes. Isso aqui é para quantificar a quantidade de semente que a gente vai precisar para colocar lá em 1 hectare. Porque algumas podem estar bem, outras não tanto, né? Isso aqui é como se fosse uma praga para combater a praga, é isso? É mais ou menos isso. Só que seria uma benéfica, né? Seria as bactérias benéficas. E aqui a gente produz para controle de lagarta, controle de percevejo, controle de nematóide. Daqui sai o quê? Um líquido que vocês depois jogam na semente ou na lavoura em si? Joga na lavoura. Caso a gente pulveriza, né, com o pulverizador. Entre os cultivos da empresa está também o algodão. Hoje, ele representa 5% da receita total. A estratégia aqui é mitigação de riscos e também alta margem da commodity. Uma das conquistas dessa fazenda aqui, Chaparral, foram 2 certificações da ABAPA, a ABR e BCI. Elas atestam um processo criterioso, produtivo de gestão de pessoas e de impacto socioambiental. O agronegócio sofre influência direta de uma série de intempéries, pois não conseguimos controlar a umidade do ar, a intensidade das chuvas, o grau de insolação, a temperatura, dentre outros fatores climáticos. Um dos grandes desafios da agricultura é justamente a mitigação desses riscos. A maneira de você mitigar essa volatilidade tão grande de fatores ou atenuá-las é você ter uma diversidade geográfica e uma diversidade por cultura. Tá? Então daí que vem a tese da companhia de não estar focado puramente em uma cultura só. Se você tivesse uma cultura só,
você está sujeito a todas essas intempéries naquela janela de sazonalidade. E você também diversificar essa janela de preços de commodities, que ela é muito relevante no nosso negócio. Aliado a isso, né, eu não tenho dúvida nenhuma que o agronegócio brasileiro cada vez continua tendo e terá uma relevância maior na cesta de exportação de produtos agrícolas mundiais. Outro segmento de atuação da empresa é a pecuária. Essa estratégia vale a pena para um processo de transição. Quando a Agro3 compra uma terra que ainda não foi cultivada, geralmente ela não tem as condições suficientes para um plantio. Aí vem a estratégia de transformação da área com a pecuária. Com o animal em pasto, aumenta a fertilidade do solo e também os seus nutrientes. Uma das características dessa região aqui da Bahia é o clima mais seco, inviabilizando a safrinha com o grão. No intuito de preencher essa lacuna, a prática do ILP, Integração Lavoura-Pecuária, seria o ideal para uma entre-safra, ou seja, o cultivo de pasto com o objetivo de engorda do gado para posteriormente o confinamento e venda da arroba, ganhando também fertilidade e nutrientes para o solo. Inovações tecnológicas estão diretamente relacionadas ao aumento de produtividade. E um dos propósitos da Brasil Agro é justamente aliar o emprego de tecnologias com a agricultura sustentável. Listada na Bolsa de Valores em 2006, já inserida no novo mercado, a companhia tem em seu propósito e de forma natural a prática do ESG. O agronegócio brasileiro continuará a desempenhar um papel vital para toda a humanidade. Estamos entre os maiores produtores agropecuários do mundo, contribuindo para o abastecimento global de alimentos e matéria-prima, cultivando um futuro abundante para o planeta e para as próximas gerações.